Você fecha os olhos e tudo se desfaz. Seu corpo permanece na cama, imóvel, mas sua mente se desloca para onde? Exatamente. Para onde vai a consciência quando dormimos? Se dormir fosse apenas descansar, porque a mente cria mundos inteiros, conversas e acontecimentos que às vezes parecem mais vívidos do que a própria realidade. A ciência afirma que o sono é o momento em que o cérebro se restaura, mas isso mal chega a arranhar a superfície. Por que sonhamos com coisas que nunca vimos? Por que algumas pessoas relatam experiências fora do corpo enquanto dormem? E, se o cérebro apenas descansa, por que ele se mantém mais ativo à noite do que durante a vigília? A verdade sobre a consciência durante o sono parece ser muito mais profunda do que nos disseram. Para compreendê-la de verdade, precisamos dissecar, passo a passo, o que acontece à nossa consciência quando dormimos. Ela fica confinada ao cérebro ou é algo mais? Pois algo está ocorrendo. O cérebro não se desliga por completo. Na realidade, ele se ativa ainda mais em muitos casos, superando até mesmo o nível diurno. A maioria presume que o sono seja um estado de repouso cerebral, mas se observarmos a atividade neuronal, algo muito estranho se passa nas profundezas do sono profundo. O cérebro se desacelera, sim, mas não para. E nesse hiato, algo mais assume o controle. Porém, no instante em que você começa a sonhar, certas partes do cérebro ficam tão ativas, ou ainda mais, do que quando estamos acordados. O córtex pré-frontal, encarregado da lógica e da tomada de decisões, torna-se menos ativo. Por isso os sonhos costumam parecer estranhos, imprevisíveis, sem lógica aparente. Enquanto isso, os centros visuais e emocionais entram em hiperatividade, gerando imagens vívidas e emoções intensas. Isso levanta uma questão importante. Se o cérebro está tão ativo durante os sonhos, como podemos dizer que o sono é um estado de descanso? A verdade é que o cérebro não descansa como costumamos imaginar. Ele não se desliga. Apenas muda de modo, deixando de se concentrar no mundo externo e se voltando para dentro, para processar, reorganizar, criar. Isso pode significar que a consciência não desaparece ao dormir, mas simplesmente é transferida para outro nível. E tem mais. O cérebro produz DMT todas as noites, dimetiltriptamina, um composto psicodélico extremamente potente, conhecido por induzir visões intensas e experiências que muitos descrevem como de outro mundo. A dimetiltriptamina, ou DMT, está presente em muitas plantas e também no cérebro humano. Isso por si só já é algo fascinante. Cientistas acreditam que o cérebro libere pequenas quantidades de DMT todas as noites, especialmente quando entramos na fase de sono REM, o estágio em que ocorrem os sonhos mais vívidos. Isso pode explicar por que os sonhos às vezes parecem tão estranhos, mas ao mesmo tempo profundos e cheios de significado. Muitas pessoas que consumiram DMT sintética relatam experiências surpreendentemente parecidas com os sonhos. Viagens por paisagens impossíveis, encontros com entidades desconhecidas, sensações de receber mensagens ou verdades ocultas além do entendimento racional. Mas se o cérebro produz DMT naturalmente, isso significa que os sonhos são simplesmente uma forma de alucinação ou há algo ainda mais profundo acontecendo enquanto dormimos. Se a consciência pode ser alterada por uma substância química gerada dentro do próprio corpo, se pode se desvincular da realidade cotidiana sem intervenção externa, surge uma pergunta ainda mais inquietante. Estamos realmente vivendo a realidade quando estamos acordados ou apenas uma versão filtrada, editada e moldada pelo cérebro, enquanto algo muito maior permanece oculto por trás desse véu? Porque existem sonhos que não apenas são estranhos ou simbólicos. Há sonhos que parecem alertas, fragmentos de algo que ainda não aconteceu. Alguns parecem totalmente aleatórios. Outros, no entanto, exibem com precisão inquietante eventos que ainda não ocorreram.
Ao longo da história, muitas pessoas relataram sonhos premonitórios, visões noturnas que anunciam mortes, catástrofes, encontros ou mudanças. E quando esses acontecimentos se realizam no mundo real, até mesmo em detalhes mínimos, a linha entre o real e o onírico começa a se dissolver. Estudos sobre sonhos precognitivos encontraram casos em que padrões, símbolos ou até mesmo imagens exatas surgem na mente antes de se manifestarem na realidade. Seria mera casualidade, coincidência ou alguma forma de percepção que ainda não entendemos? Se o sonho é um estado alterado e nele conseguimos ver além do que nossos sentidos captam, então talvez a noite não seja apenas um descanso. Talvez seja uma porta e o que existe do outro lado tem nos observado por todo esse tempo. Alguns podem pensar que os sonhos são simplesmente produto do acaso, descargas elétricas sem sentido em um cérebro que repousa. Mas há experiências que sugerem o contrário, e elas não são tão raras quanto imaginamos. Um dos casos mais conhecidos é o do presidente Abraham Lincoln. Dias antes de ser assassinado, Lincoln compartilhou com pessoas próximas um sonho perturbador. Ele sonhou que caminhava pela Casa Branca em uma atmosfera silenciosa e opressiva. Ao chegar a um salão, viu um caixão cercado por soldados. Perguntou: quem morreu? A resposta: o presidente foi assassinado. Pouco tempo depois, a visão se tornou realidade. Foi apenas uma coincidência, uma casualidade inacreditável? Talvez. Mas milhares de pessoas comuns relatam experiências similares. Alguém sonha com uma pessoa que não vê há anos, para então cruzar com ela no dia seguinte. Outra sonha com um acontecimento, uma conversa, um acidente, uma cena específica e banal, e depois presencia exatamente aquilo se desenrolar, detalhe por detalhe. Isso levanta uma pergunta inquietante. Se os sonhos são apenas atividade cerebral aleatória, porque às vezes trazem dados precisos sobre coisas que ainda não aconteceram. Uma teoria sugere que, durante o sono, a consciência se liberta das limitações do tempo linear, que, nesse estado alterado, ela possa acessar fragmentos de informação que estão além da percepção comum, como se o tempo, tal qual o entendemos, deixasse de ser uma linha, e a mente pudesse se deslocar por ele como num vasto oceano, tocando passado, presente e futuro simultaneamente. E isso nos leva a outro fenômeno igualmente desconcertante: a paralisia do sono. Se o sono fosse apenas um processo passivo, uma simples desconexão sensorial do corpo, por que algumas pessoas acordam presas em seu próprio corpo, plenamente conscientes, mas incapazes de se mexer? A paralisia do sono ocorre quando a mente desperta, mas o corpo permanece adormecido. O mais perturbador, porém, não é a paralisia em si, mas o que acontece durante esse intervalo. Muitas pessoas relatam uma sensação intensa de presença no quarto. Não uma simples alucinação visual, mas algo além disso. Uma certeza esmagadora de que alguém ou algo está ali. Uma figura no canto do cômodo. Uma sombra que se move sem fazer ruído. Uma entidade que observa sem rosto, sem nome, mas com uma intenção perceptível. Isso seria apenas uma distorção do cérebro entre o sono e a vigília. Ou será que, nesses instantes liminares, a consciência percebe algo real que normalmente permanece oculto? A ciência oferece explicações neuroquímicas para a paralisia do sono, mas até mesmo os especialistas reconhecem que existem aspectos do fenômeno que não estão totalmente claros, especialmente porque pessoas de culturas e épocas diferentes, sem terem contato umas com as outras, descrevem experiências semelhantes. Talvez o sonho não seja apenas um teatro interno de símbolos sem nexo. Talvez seja uma fissura, uma ruptura momentânea na parede que separa o conhecido do desconhecido. E o que às vezes atravessa essa fenda nem sempre deseja ser visto. O que realmente inquieta é que pessoas ao redor do mundo, independentemente de cultura, crenças ou antecedentes pessoais, descrevem o mesmo durante episódios de paralisia do sono.
A maioria relata enxergar uma figura sombria, uma silhueta humanoide que surge ao lado da cama ou em um canto do quarto. Ela não tem rosto, não emite palavras, mas sua presença é profundamente sentida. Muitos dizem que ela gera uma pressão insuportável no peito, como se o próprio ar ficasse denso. Outros afirmam sentir um olhar fixo, penetrante, como se essa entidade os conhecesse de forma profunda e esperasse algo. A pergunta é inevitável. Por que pessoas que não se conhecem, que vivem em países diferentes, que não compartilham idioma, religião ou contexto cultural, descrevem a mesma forma, a mesma sensação, o mesmo terror? A explicação convencional sugere que se trate de uma alucinação decorrente da confusão entre os estados de sono e vigília. Um erro neurológico, uma falha na transição. Mas se fosse apenas um mau funcionamento do cérebro, as alucinações não deveriam variar de pessoa para pessoa. No entanto, isso não ocorre. A sombra é quase universal. Isso nos leva a uma possibilidade ainda mais perturbadora. E se a paralisia do sono não for uma falha, mas uma brecha? E se, nesse estado liminar, quando o corpo está adormecido, mas a mente desperta, a consciência se desancora e vê algo que normalmente fica oculto, nos observando desde o limiar? E o mais desconcertante, e se não devêssemos mesmo enxergá-lo? Isso nos conduz a outro fenômeno não menos intrigante: o sonho lúcido. Na maioria das vezes, sonhamos sem saber que estamos sonhando. Somos levados pelas imagens, pelos acontecimentos e pelas emoções, como folhas flutuando em um rio. Mas há quem, no meio do sonho, desperte, não no mundo físico, mas dentro do próprio sonho. Percebe que está sonhando e então pode assumir o controle, moldar o ambiente, voar, reescrever as leis da física, criar pessoas ou lugares à vontade. Por instantes, tornam-se os arquitetos de sua própria realidade onírica. Esse fenômeno é chamado de sonho lúcido, e o que ele revela é profundamente revelador. Quando dormimos, nossa mente não está passiva, ela permanece ativa, consciente, desperta em outro nível. Estudos científicos sobre o sonho lúcido mostram que, durante esses episódios, uma área muito específica do cérebro se ativa: o córtex pré-frontal. É essa a região responsável pela autoconsciência, pelo pensamento crítico, pela capacidade de se reconhecer como um ser que pensa. Em outras palavras, em meio ao sonho, quando o corpo está imóvel e o mundo externo some, a mente é capaz de se recordar de si mesma, de decidir, de agir e de assumir o controle de um universo que, até então, parecia regido pelo caos. Isso não apenas desafia a ideia de que o sono seja um estado passivo, também sugere que a consciência é muito mais flexível, mais expansiva e complexa do que entendemos. Se podemos despertar dentro de um sonho e tomar decisões conscientes, quão diferentes são esses sonhos do que chamamos de realidade? E se, em certos momentos, podemos manipular essa realidade onírica, será que nossa percepção diária também não está sujeita a filtros e limites impostos por nossa biologia? E se esses limites pudessem ser rompidos? Talvez os sonhos lúcidos, assim como a paralisia do sono, não sejam anomalias, mas portas. E talvez não estejamos sozinhos do outro lado. Isso significa que mesmo quando você dorme, uma parte de você permanece acordada. Uma centelha de consciência que, em meio a mundos irreais, ainda sabe que existe. Mas isso levanta uma pergunta fundamental. Se sonhar fosse apenas atividade cerebral aleatória, por que temos a capacidade de perceber que estamos sonhando e controlar esse mundo? Por que existe em nós essa habilidade ancestral, como se tivesse sido colocada ali por algo maior? Alguns cientistas enxergam isso como um mero acidente neurológico, mas outros psicólogos, filósofos e investigadores do mistério se atrevem a ir além. Eles acreditam que os sonhos lúcidos não são apenas um truque mental, mas uma evidência de que a consciência não está totalmente presa ao mundo físico.
que o que chamamos de mente consegue operar de forma independente do corpo, e que o sonho lúcido é um dos raros estados em que essa separação se manifesta com clareza. E há outro fenômeno que reforça essa ideia: a maneira como o tempo se comporta nos sonhos. Todos nós, em algum momento, já sonhamos com experiências longas, complexas, cheias de cenas, diálogos e transições. E então despertamos para descobrir que se passaram apenas alguns minutos desde que fechamos os olhos. Sonhos que parecem durar horas, às vezes até dias, embora o relógio mostre que transcorreram meros 20 minutos. Por muito tempo, isso foi considerado apenas uma ilusão, uma distorção da percepção causada pela falta de estímulos externos. No entanto, pesquisas recentes estão mudando essa interpretação. Investigações científicas demonstram que, durante a fase REM do sono, em que surgem os sonhos mais vívidos e carregados de emoção, o cérebro parece operar com um relógio interno distinto daquele em vigília. Os neurônios se ativam em padrões diferentes, as redes cognitivas se reorganizam e, o mais surpreendente, a percepção do tempo sofre alterações mensuráveis. Inclusive, há pessoas que têm sonhos lúcidos e que participaram de experimentos elaborados para medir essa distorção temporal dentro do sonho. Elas recebem instruções para realizar tarefas específicas, contar segundos, resolver problemas simples, repetir sequências, e então, ao acordar, compara-se a experiência subjetiva com o tempo real, registrado externamente. Os resultados são surpreendentes. Em muitos casos, o tempo dentro do sonho se estende além do tempo real. Não apenas parece mais longo, ele efetivamente é. Esse fenômeno é chamado de dilatação onírica do tempo e, embora ainda não seja totalmente compreendido, sugere algo inquietante: que o tempo, tal como o experimentamos, pode não ser uma constante objetiva, mas sim uma construção que a mente é capaz de manipular em determinadas circunstâncias. Se isso for verdade, então o mundo dos sonhos não consiste apenas em um amontoado caótico de imagens e emoções. Ele é um território próprio, onde as leis do mundo físico se diluem, onde tempo, identidade e lógica podem ser reconfigurados pela vontade. E se podemos permanecer conscientes nesse ambiente, se podemos contar o tempo, tomar decisões, resolver problemas e manter nossas memórias, então talvez não seja assim tão diferente do que chamamos de realidade. Possivelmente, a única diferença é que, lá dentro, ninguém diz o que é ou não possível. E isso, em si, pode ser a chave para compreendermos algo muito maior. Não apenas quem somos, mas o que poderíamos nos tornar quando finalmente lembrarmos de como transitar entre mundos. Isso significa que a consciência, dentro dos sonhos, talvez não esteja submetida às mesmas regras que regem nossa vida desperta. E essa simples ideia levanta uma questão colossal. Se a mente pode vivenciar o tempo de forma distinta enquanto sonha, que outras leis poderiam ser rompidas nesse estado? E se a consciência, aquilo que realmente somos, não estiver estritamente amarrada à realidade física? E se, em vez de estar confinada ao corpo e ao tempo linear, a consciência for algo muito mais vasto, capaz de se deslocar, moldar realidades internas e perceber dimensões que, normalmente, estão veladas? Talvez os sonhos não sejam meras construções simbólicas ou ecos de vivências cotidianas, mas evidências diretas de que o tempo, tal como o compreendemos, é apenas uma estrutura mental, uma ilusão que o cérebro projeta para nos locomovermos no mundo físico de forma funcional, e não uma lei fixa, e sim uma percepção que pode ser dobrada, esticada ou até mesmo dissolvida. E aqui pisamos em um terreno ainda mais profundo: a conexão entre os sonhos e a teoria do multiverso. Um dos elementos mais estranhos e reveladores dos sonhos é sua intensidade. A forma como alguns mundos oníricos se mostram vívidos, reais, sólidos, como se não fossem criações, mas lugares efetivamente visitados. Algumas pessoas sonham com ambientes desconhecidos,
cidades onde jamais estiveram, casas inexistentes na vida desperta, mas que no sonho exibem uma lógica interna, uma arquitetura coerente, uma atmosfera tão consistente que parece impossível ter sido gerada ao acaso pela mente. Outros têm sonhos recorrentes nos mesmos cenários, noite após noite, ano após ano, ruas familiares dentro do sonho, porém totalmente alheias ao mundo físico, pessoas que conhecem naquele contexto, emoções que apenas vivem ali e a sensação constante de ter habitado aquele lugar em algum outro nível de existência. Essas vivências, embora estranhas, são comuns e se alinham de maneira inquietante com uma das ideias mais revolucionárias da física teórica, a teoria do multiverso. De acordo com essa hipótese, há infinitas versões do universo, realidades paralelas que coexistem simultaneamente, onde cada possibilidade se manifesta em alguma linha de existência. Existe um universo em que você tomou decisões diferentes, outro em que nunca nasceu, e possivelmente um em que você leva uma vida completamente distinta enquanto sonha. Se essa teoria estiver correta, então os sonhos podem ser mais do que atividade mental aleatória. Podem representar a consciência se sintonizando momentaneamente com outras realidades, como se, enquanto o corpo dorme e o ego se dissolve, a consciência se libertasse o bastante para transitar entre mundos. E talvez ao sonhar, não estejamos criando universos do zero, mas nos lembrando de outros em que também existimos. Imagine o que isso implica. Que os sonhos não são apenas recados do inconsciente, nem resíduos do dia a dia, e sim portais temporários para outras versões de você. Outros eus que vivem, sentem e respiram em mundos que vão além do nosso. E quando você sonha com esses lugares estranhos, mas curiosamente familiares, quando desperta com uma nostalgia incomum de uma vida que não consegue localizar, talvez não seja apenas um sonho. Talvez você esteja voltando. E se os sonhos não forem apenas fruto da imaginação? Algumas teorias emergentes, embora ainda não reconhecidas pela ciência convencional, levantam uma ideia intrigante, que os sonhos podem não ser simples projeções mentais, mas vislumbres de realidades paralelas. Segundo essa perspectiva, quando sonhamos, não estamos apenas imaginando cenários, mas a consciência estaria se deslocando temporariamente para outras versões da realidade. Versões em que nossas escolhas foram outras, em que os eventos seguiram rumos distintos, em que outros eus vivem existências paralelas que jamais conheceremos acordados. Apesar de a ciência ainda não ter validado essa hipótese, a noção de que os sonhos servem de passagem para outros planos não é nova. Na verdade, ela se encontra presente há séculos em diversas culturas, religiões e filosofias. Em várias tradições espirituais antigas, dos xamãs da Amazônia aos sábios do Tibete, postula-se que os sonhos permitem viajar para fora da existência comum, não como metáfora, mas como experiência literal, um meio pelo qual a alma, o espírito ou a consciência escapa das limitações do corpo físico e explora dimensões que transcendem tempo e espaço. Se isso é ou não verdadeiro, continua sendo uma questão em aberto, mas a complexidade, a carga emocional e a profundidade simbólica de muitos sonhos sugerem que há algo mais do que simples disparos elétricos aleatórios no cérebro. Muita gente sonha com lugares que jamais visitou, com emoções que não podem ser explicadas, com encontros que deixam marcas profundas, como se tivessem ocorrido de fato. E ao despertar trazem consigo uma estranha sensação de ter estado em outro lugar, como se o corpo apenas os estivesse aguardando. Há ainda outra pergunta que acompanha esse mistério. Por que esquecemos nossos sonhos com tanta facilidade? Você acorda após uma experiência intensa. Lembra-se de tudo: cores, palavras, emoções, e tem certeza de que jamais esquecerá. Mas bastam alguns minutos para que tudo se desvaneça, e em questão de 1 hora, é como se nada houvesse ocorrido. Por que isso acontece?
Se os sonhos fossem realmente absurdos e insignificantes, por que o cérebro se esforçaria tanto para apagá-los? Uma explicação comum, oriunda da neurociência, diz que durante o sono, especialmente na fase REM, em que sonhamos com maior intensidade, a atividade do hipocampo se altera. O hipocampo é a região do cérebro responsável por consolidar recordações, converter experiências em memórias duradouras. Contudo, durante o sono, essa área não opera como na vigília, ou seja, embora tenhamos vivências intensas enquanto sonhamos, elas não são adequadamente codificadas como lembranças permanentes. Não seguem a mesma lógica de armazenamento que nossos registros conscientes. Mas até essa explicação levanta novas questões. Se o cérebro não considera relevantes as experiências oníricas, por que as vivencia com tamanho realismo? Por que sonhar com tamanha intensidade, com dor, prazer, medo ou desejo? Por que criar mundos completos que depois se dissipam como fumaça? Alguns pesquisadores acreditam que o esquecimento onírico não seja um erro, mas uma forma de proteção psíquica. Talvez o conteúdo dos sonhos, se lembrado integralmente, alteraria nossa percepção de realidade de modo drástico. É possível que vivamos em uma espécie de fronteira mental. Lembramos só o suficiente para não enlouquecer, e esquecemos o bastante para continuar crendo que o real é apenas o que ocorre de olhos abertos. E se os sonhos forem uma espécie de comunicação vinda de outras camadas do nosso ser? E se a cada noite esquecemos fragmentos de outras vidas, outros mundos, outros eus? E se o esquecimento não for uma limitação, mas uma regra imposta por algo maior, algo que não deseja que recordemos demais? Alguns estudiosos afirmam que esquecemos os sonhos porque eles cumprem uma função diferente das experiências conscientes. Não são planejados para ser arquivados como lembranças diárias, mas sim processados e, em boa parte, descartados. Em outras palavras, o cérebro sonha para limpar, reordenar, reestruturar e então seguir em frente. Contudo, existe outra visão ainda mais instigante, a de que o esquecimento dos sonhos, na verdade, seria um tipo de proteção mental. Reflita. Se nos recordássemos de todos os nossos sonhos com a mesma clareza de quem se lembra do que fez no dia anterior, nossa noção de realidade poderia se confundir. As fronteiras entre a vida onírica e a vigília ficariam perigosamente tênues. Então, talvez o cérebro esteja programado para filtrar essas experiências, impedindo-nos de misturar os mundos que visitamos, dormindo com aquele em que vivemos acordados. Porém, algo questiona essa lógica. Certos sonhos não se apagam. Ao contrário, permanecem conosco por anos, às vezes pela vida toda. Sonhos que deixaram uma marca emocional profunda, que pareciam conter uma mensagem, que, ainda que breves, alteraram algo dentro de nós. Isso sugere que nem todos os sonhos são iguais, que determinadas experiências oníricas podem ter um significado maior do que somos capazes de compreender naquele momento. Talvez não lembremos de todos eles porque não estamos prontos para entendê-los completamente. Existe um mito amplamente difundido que diz que, se você morrer em um sonho, morre na vida real. Entretanto, a experiência de milhões de pessoas mostra o contrário. Muitos já sonharam com a própria morte, em acidentes, quedas, confrontos, e despertaram ilesos, embora frequentemente com uma sensação estranha, como se algo profundo houvesse mudado lá dentro. Então, o que significa morrer em um sonho? Alguns pesquisadores supõem que, ao morrermos em um sonho, a mente esteja simulando uma experiência limite, a morte como símbolo de transformação. E, em diversos casos, é assim que se sente. Pessoas que tiveram sonhos em que morriam relatam acordar com uma sensação de renovação, de clareza ou até de libertação, como se algo antigo tivesse chegado ao fim e algo novo tivesse começado. No sentido simbólico, a morte em sonho pode representar o encerramento de uma etapa, a superação de um trauma ou uma mudança profunda de percepção. Não é um fim literal,
mas um renascimento psicológico. Há também outro ponto. Sob o ponto de vista neurológico, o sono profundo e a morte compartilham certos traços. Em ambos, a consciência se separa do corpo físico, as funções corporais diminuem e os estímulos externos perdem relevância. E além disso, há relatos perturbadores. Pessoas que passaram por experiências de quase morte descrevem sensações muito semelhantes às do universo onírico. Flutuar para fora do corpo, atravessar túneis, encontrar seres luminosos, rever memórias de uma vida inteira. Imagens e emoções que também aparecem em sonhos incrivelmente vívidos e transcendentes. Isso levou alguns a sugerir que os sonhos talvez sejam uma forma de treinamento para a travessia final. Um ensaio inconsciente, noite após noite, que nos prepara para largar o corpo, o ego, o tempo e, enfim, atravessar para o outro lado. Se essa ideia é ou não verdadeira, não podemos saber com certeza. O que fica claro é que os sonhos vão muito além de simples mecanismos de descanso. Eles nos revelam facetas obscuras da consciência, distorcem o tempo, alteram o espaço e, em alguns casos, conectam-se a vivências que parecem ultrapassar a própria vida. O que acontece nos sonhos permanece envolto em mistério, mas há algo que podemos dizer sem hesitar. Dormir não é apenas dormir, é uma porta, uma entrada para o desconhecido, para aquilo que não nos ensinaram a enxergar, para o que mal começamos a compreender. Se você chegou até aqui, comente abaixo a palavra 100%, para confirmar que você recebeu o conhecimento completo desta jornada. E se deseja continuar explorando os recantos mais sombrios e fascinantes da mente humana, certifique-se de assistir ao próximo vídeo que surge agora na sua tela. Obrigado por abrir os olhos em meio ao sonho.